Estamos nos aproximando do tempo da redenção. A realidade do mistério de Jesus na obediência até a morte na cruz, o derrame virtuoso do seu sangue que lava todo o defeito humano, é apresentado e já antecipado. Nesses últimos momentos do tempo de Quaresma, nos encontramos com essa realidade da necessidade de uma transformação. É necessário, para experimentar o tempo da ressurreição, o tempo do homem novo. Esse homem novo transformado a partir da aliança que Deus faz, a partir do momento da aliança onde Deus está no meio do seu povo. Esse trecho da carta aos Gálatas nos apresenta a evolução da aliança do amor divino. Aí nós temos a antiga preparada para a nova. Aquela que era considerada estéril, que não poderia gerar, aquela que era rejeitada pelos seus, a figura de Sara, nos é colocado como aquela própria definição da aliança em Jesus Cristo. Ele foi aquele enviado e, como não compreendido pelo seu povo, foi rejeitado. E então nasce num estábulo, nasce numa realidade privada de todo conhecimento, justamente porque a partir daí Deus revelaria o seu mistério no silêncio, no recolhimento. Daí que Agar, a escrava, se torna esse sinal da aliança preparatória. Deus fez com Abraão no monte a aliança e fez com que, a partir daí, ela se abrisse a todo mundo. Só que isso não foi compreendido pelo povo e muito menos pela antiga aliança. E então é necessário que Deus vá se mostrando. E essa realidade ela acontece na vida pública de Jesus. Cada ensinamento, cada realidade que ele apresenta é justamente o chamado para entender que não podemos depender do mundo. Não podemos criar toda a expectativa de vida atrás de coisas que são pó e perda de tempo. O tempo é um tempo de conversão. É preciso entender que a realidade do que nós estamos vivendo no hoje é uma realidade que no hoje também se consome se nós não tomarmos cautelas. O chamado agora, principalmente nesse preparatório, um apêndice, um parêntese na celebração litúrgica, o domingo de letare, o domingo de uma expectativa de alegria. Uma alegria pela certeza do que vai ser cumprido. E aí é por isso que o texto traz a multiplicação dos pães. Traz aí essa realidade de que Jesus primeiro experimenta. Primeiro ele faz entrar na dimensão da escuta para então realizar o milagre. E esse é o processo da conversão. É preciso deixar que Deus entre primeiro no coração, para depois realizar a ação concreta, voltada à caridade. A transformação é justamente esse momento onde eu paro diante do mundo e entendo que ele é transitório. Nós muitas vezes nos apegamos às coisas do agora como se elas fossem eternas ou permanentes. Aquela realidade da beleza aparente. E aí muitos ficam atrás dessa durabilidade que não dura. Então, querem se apresentar para serem consumidos. Querem se apresentar para serem as estrelas e os holofotes, mas esquecem que o tempo consome. Por isso, quando a Escritura vai falar na sabedoria, ela vai dizer que tudo é finito porque nós não fomos
colocados para experimentar benesses no presente, mas para colher o futuro. Colher o futuro significa que eu, no agora, preciso assumir a dimensão da renúncia, a dimensão da cruz. Cada sofrimento, cada realidade, cada limite que nós experimentamos e muitas vezes já nascemos com eles, é o momento onde Deus expressa o seu mistério. Isso é claro hoje, por exemplo, na liturgia ordinária, quando apresenta a questão da escolha de Davi. Ou quando apresenta essa realidade de que nós nos abalamos diante das limitações do mundo como gente infantil. O texto do cego de nascença vai nos dar essa perspectiva. Quando os discípulos perguntam quem peca para que o sujeito nasça cego, se é ele ou são os pais, Jesus coloca claramente que tudo aquilo que vem é para manifestar a sua livre vontade. Então, nenhum sofrimento nos deve abalar ou nos tirar a esperança de aproveitar aquilo para entender que o bem que eu preciso, ele está além da aparência. Ficar preso aos gostos do mundo é colocar-se distante da presença do próprio Deus e deixar que o pecado aporte, que faça um pouso permanente. Justamente porque nós ficamos na aparência e Deus vai além dela. E então, quando nós queremos juventude eterna e ficamos aí buscando manter as aparências, é preciso entender que a beleza da juventude, a pele lisa, os cabelos esvoaçantes, na velhice se torna um maracujá de gaveta. Então, tudo se consome no tempo, tudo se esvai. E nós ficamos buscando iludidamente as coisas duráveis que não duram. É como o fogo, que para purificar ele precisa eliminar impureza. Então, para ficar com o bem, é necessário exercer a realidade da caridade. É preciso entender que aquilo que Deus me favorece, incluindo os bens materiais, é para servir, para dividir e sair de mim. De entender que aquele que sofre precisa encontrar consolo. Porque primeiro é preciso eliminar essa ideia de uma pobreza que deve ser eliminada. A própria realidade da distinção pelo pecado, do egoísmo, já mostra uma realidade que o próprio Senhor apresenta. Não vos preocupeis, porque pobres sempre tereis entre vós. Ou seja, essa ilusão utópica de que a pobreza tem que ser eliminada, de que as diferenças sociais precisam ser igualizadas, é não entender o próprio mecanismo de como o pecado entrou no mundo. A pobreza evangélica, aquilo que está na Escritura, é justamente a realidade de um coração desapegado. Ele vai muito além da materialidade. Há pobres, vamos dizer aí, desprovidos materialmente, porém ricos em espiritualidade. Há outros ricos materialmente que são sepulcros caiados. Não tem nada a oferecer a não ser angústia e vazio. Por isso precisamos treinar a vida na interioridade do amor de Deus. De entender que tudo dele veio, tudo a ele volta, tudo por ele se distribui. Para então viver esse tempo da conversão, esse tempo da unidade, de que eu preciso estar além. Eu preciso construir o terreno e as flores de santidade. E elas só acontecem por uma conversão constante, numa oração insistente, diária, pessoal, diante da presença redentora do Senhor no sacrário.
e principalmente na busca da maturidade transformatória pelo sacramento da reconciliação e da Eucaristia, como esse modelo que me impulsiona a um verdadeiro testemunho de vida cristã, que brilhe sobre a realidade do mundo como luz e eternidade, a fim de que o mundo creia, crendo ele possa ser salvo, e junto todos cheguemos um dia à glória eterna do céu.